Ele a traiu em público e nem sequer tentou esconder. 4 anos depois, ele entrou em uma floricultura e percebeu que seu passado tinha 3 rostos idênticos de olhos azuis. A festa corporativa em um dos casarões luxuosos do Jardim Europa, em São Paulo, foi projetada para impressionar e cumpriu esse papel bem até demais. Taças de cristal capturavam a luz de enormes lustres, a música pulsava suavemente pelo salão e risadas ecoavam nas paredes de mármore polido. Para Daniel Rocha, aquele mundo parecia não exigir esforço. Ele se movia com uma facilidade ensaiada, cabelos escuros perfeitamente estilizados, olhos azuis calmos e confiantes. Um homem que aprendera há muito tempo que a admiração seguia o poder como uma sombra. Beatriz Harper estava alguns passos atrás dele observando. Ela tinha escolhido aquele vestido com cuidado, dizendo a si mesma que aquela noite importava. Daniel insistira para que ela viesse, dissera que era importante serem vistos juntos, e ela acreditou nele. Ela sempre acreditava. Por fora, pareciam o casal perfeito, o brilhante CEO e a mulher que permanecia silenciosa ao seu lado, sorrindo quando necessário, ajustando sua vida às ambições dele, sem reclamar. No início, tudo parecia normal. Daniel a apresentou a investidores e parceiros, sua mão pousando brevemente em suas costas, seu sorriso familiar e tranquilizador. Beatriz tentava ignorar o nó no estômago, a sensação de que estava se tornando parte da decoração em vez de parte da vida dele. Ela dizia a si mesma que estava imaginando coisas, que o sucesso exigia sacrifícios e que o amor significava paciência. Então ela o viu. Daniel estava no bar, rindo alto demais, inclinando-se perto demais de uma jovem do departamento de marketing. Beatriz observou enquanto Daniel colocava a mão na cintura da mulher. Não casualmente, não por acidente, mas com intenção. Não houve tentativa de esconder. Nenhum olhar por cima do ombro. Nenhuma hesitação. Apenas o sentimento de que ele tinha esse direito. A mulher riu, inclinando a cabeça em direção a ele, plenamente consciente da atenção que recebia. Beatriz sentiu a sala girar. Ela esperou que Daniel a notasse ali parada, que ele se afastasse, que se lembrasse de quem era. Mas ele não o fez. Em vez disso, pediu outra bebida, sussurrou algo no ouvido da mulher e sorriu de um jeito que Beatriz não via direcionado a ela há muito tempo. As pessoas notaram. Alguns olhares se voltaram para Beatriz e logo se desviaram, desconfortáveis, mas não surpresos. Ninguém interveio, ninguém se importava o suficiente. Beatriz ficou congelada, o peito apertado, os ouvidos zumbindo, enquanto a humilhação se instalava profunda e pesada dentro dela. Ela percebeu com uma clareza assustadora que aquilo não era um erro, não era um lapso de julgamento. Era quem Daniel tinha decidido ser, e naquela noite ele nem sequer estava fingindo o contrário. Ela não o confrontou, não levantou a voz nem exigiu explicações. Algo dentro dela ficou muito silencioso. Beatriz virou-se, passou pelas mesas brilhantes e saiu do salão sem que ninguém percebesse. Do lado de fora, o ar da noite paulistana estava frio e cortante, atravessando o calor que ela confundira com amor. Ela ficou ali por um momento, respirando fundo, recompondo-se enquanto a verdade se assentava. Daniel Rocha nunca a escolheria em vez de seu próprio ego, e se ela ficasse, perderia mais do que sua dignidade. Quando Daniel percebeu que Beatriz tinha ido embora, horas depois, ela já havia tomado uma decisão que mudaria a vida de todos. Ele não saberia disso naquela noite, nem no dia seguinte, nem mesmo meses depois, porque alguns fins não se anunciam com discussões. Alguns terminam silenciosamente,
carregando segredos que só revelam seu peso anos mais tarde em lugares que Daniel Rocha nunca esperaria. Beatriz não dormiu naquela noite. O apartamento parecia estranhamente silencioso sem a presença de Daniel, como se as próprias paredes estivessem esperando algo quebrar o silêncio. Ela sentou-se na beira da cama muito depois da meia-noite, ainda usando o vestido da festa, os sapatos abandonados junto à porta, a maquiagem intocada porque não confiava em si mesma para se olhar no espelho ainda. Ela reviveu a noite repetidas vezes, não buscando desculpas para ele, mas tentando entender quando exatamente ela tinha deixado de ser importante. Houve sinais muito antes daquela noite. Jantares perdidos, chamadas telefônicas atendidas atrás de portas fechadas, desculpas que pareciam ensaiadas. Ela aceitara tudo porque amar Daniel significava aprender a diminuir de tamanho. Em algum momento, a humilhação transformou-se em algo mais frio e claro. Beatriz levantou-se e foi ao banheiro, finalmente lavando o rosto, vendo a mulher confiante da festa desaparecer pelo ralo. O que olhou de volta para ela foi alguém cansado, mas acordado de uma forma que não estivera por muito tempo. Ela entendia agora que ficar significaria aceitar o desrespeito público como preço pelo conforto, e ela não estava mais disposta a pagar. Daniel só chegou em casa de manhã. Ela ouviu a porta abrir suavemente, os passos cuidadosos de um homem que presumia que o perdão o esperava por padrão. Ele parou ao vê-la sentada à mesa da cozinha, as mãos em volta de uma xícara de chá frio. "Você saiu cedo", disse ele casualmente, como se comentasse sobre o tempo. "Sim", Beatriz respondeu. Sua voz a surpreendeu por soar tão firme. Daniel tirou o paletó. "Você poderia ter se despedido." Ela olhou para ele então, olhou de verdade e notou quão pouca preocupação havia em sua expressão. Nenhuma culpa, nenhum pedido de desculpas, apenas um leve incômodo. "Você não escondeu", disse ela baixinho. Daniel hesitou por meio segundo, então sorriu, um gesto destinado a desarmar em vez de explicar. "Era uma festa", respondeu ele. "Não transforme isso em algo maior do que é." Beatriz sentiu algo dentro dela finalmente ceder. "Você me envergonhou." Daniel suspirou, impaciente agora. "Você está exagerando. Este é o meu mundo, Beatriz. Você sabia disso quando escolheu estar comigo." As palavras assentaram entre eles com uma clareza devastadora. "Eu não escolhi ser invisível", disse ela. Daniel deu uma risadinha sarcástica. "Você está sendo dramática." Beatriz levantou-se, empurrando a cadeira lentamente. "Não", disse ela. "Eu cansei." Pela primeira vez, Daniel pareceu genuinamente surpreso. Ele riu uma vez, curto e desdenhoso. "Você vai se acalmar." Ela passou por ele sem dizer mais uma palavra e começou a fazer as malas. Não foi dramático. Ela não levou tudo, apenas o que importava: roupas, documentos, algumas coisas pessoais. Cada item parecia uma reconquista de um pedaço de si mesma que ela havia deixado de lado por ele. Daniel observava da porta, a descrença transformando-se lentamente em irritação. "Você vai se arrepender disso", disse ele. Beatriz fechou o zíper da mala e encontrou o olhar dele. "Eu já me arrependo de ter ficado tanto tempo quanto fiquei." Ela saiu antes que a conversa pudesse se transformar em algo familiar e tóxico. A descida pelo elevador pareceu interminável, mas quando as portas se abriram, o alívio a lavou de forma tão repentina que quase a deixou tonta. As semanas que se seguiram foram silenciosas e brutais em igual medida. Beatriz mudou-se para um pequeno apartamento na zona leste, longe das torres de vidro e da vida curada de Daniel. Ela bloqueou o número dele após a terceira mensagem,
que soava mais ofendida do que arrependida. Amigos entraram em contato, cautelosos no início, sem saber qual versão da história ele contaria. Ela não corrigiu ninguém. Não precisava. Então veio a manhã que mudou tudo. Beatriz estava no banheiro, olhando para um teste de gravidez que fizera sem expectativa, quase sem pensar. O resultado era inconfundível. Ela sentou-se lentamente na beira da banheira, a mente lutando para acompanhar o corpo. Grávida. Não apenas grávida. O médico confirmou dias depois com uma voz calma e uma explicação cuidadosa que confirmava o que Beatriz mal conseguia processar. Trigêmeas. Beatriz saiu da clínica em transe, uma mão pousada inconscientemente na barriga, o coração acelerado com medo e algo mais que ela não esperava: determinação. Ela pensou em Daniel, em sua risada na festa, na forma como ele descartara a dor dela como um inconveniente. E naquele momento, Beatriz tomou uma decisão tão clara e final quanto a que tomara na noite em que partira. Ela não voltaria, não imploraria, não exporia seus filhos a um homem que já tinha mostrado exatamente quem era. Daniel Rocha não saberia dela. E 4 anos depois, parada em uma floricultura com 3 menininhas segurando suas mãos, ela ainda saberia que escolhera o caminho mais difícil pelas razões certas. Os anos que se seguiram foram os mais difíceis que Beatriz já conhecera, e também os mais definidores. A gravidez mudou sua vida imediatamente e sem piedade, exigindo uma força que ela não tinha certeza se possuía. Carregar 3 crianças de uma vez a deixou exausta, enjoada e constantemente com medo de que algo pudesse dar errado. Houve noites em que ela ficava acordada em seu pequeno apartamento, uma mão na barriga, ouvindo o som da cidade e se perguntando como tinha ido parar tão longe da vida que um dia pensou querer. Ela não contou a Daniel. A decisão permaneceu firme, mesmo quando o medo surgia durante as consultas médicas e as noites longas e silenciosas. Ela dizia a si mesma que conhecê-lo, envolvê-lo, significaria apenas ter que se explicar, defender sua dor e expor seus filhos a um homem que já havia provado como descartava facilmente a responsabilidade quando ela se tornava inconveniente. Qualquer solidão que a esperasse parecia mais segura do que isso. Sua gravidez foi complicada. O médico insistiu em repouso, monitoramento frequente e a alertou gentilmente que trigêmeos costumam vir cedo. Beatriz reduziu suas horas de trabalho, depois parou de vez. As economias desapareceram mais rápido do que o esperado, substituídas por contas médicas e necessidades práticas que ela nunca imaginou comprar sozinha. Alguns amigos se afastaram, desconfortáveis com o peso da realidade dela. Outros a surpreenderam ficando, oferecendo apoio silencioso, sem fazer perguntas demais. Quando as contrações vieram de repente e sem aviso. Beatriz mal chegou ao hospital a tempo. O parto foi longo e aterrorizante, marcado por luzes brilhantes, vozes urgentes e momentos em que o medo ameaçava dominá-la completamente. Quando finalmente acabou, ela ficou trêmula e exausta, enquanto 3 pequenos choros enchiam a sala, cada um agudo e milagroso. 3 meninas, idênticas, frágeis e impossivelmente pequenas, cabelos escuros, macios e úmidos contra suas cabeças, e olhos que um dia se abririam em uma cor que ela já reconhecia antes mesmo de vê-los claramente. Beatriz chorou então, não de dor, mas de algo mais profundo e avassalador. Alívio, amor, a responsabilidade caindo sobre ela de uma só vez. Os meses seguintes foram um borrão de noites sem dormir,
cronogramas de amamentação e preocupação constante. Beatriz aprendeu a funcionar na exaustão, como segurar 2 bebês enquanto acalmava o terceiro, como medir o tempo não em horas, mas em pequenas vitórias. Houve momentos em que ela quase quebrou, momentos em que o silêncio do apartamento pressionava de forma insuportável. Mas ela não quebrou. Ela se adaptou. Encontrou o trabalho que podia fazer de casa, fazia turnos enquanto as meninas dormiam e aprendeu a pedir ajuda sem vergonha quando sua força se esgotava. Lentamente, o apartamento se encheu de sinais de vida. Roupinhas secando em varais, brinquedos espalhados pelo chão, risadas substituindo o medo em momentos inesperados. À medida que as meninas cresciam, suas semelhanças tornavam-se impossíveis de ignorar. Elas compartilhavam os mesmos olhos azuis, as mesmas expressões, a mesma maneira instintiva de se moverem pelo mundo juntas. As pessoas comentavam constantemente. Estranhos sorriam e faziam perguntas que Beatriz respondia educadamente, mas de forma breve. Ela nunca dizia o nome dele. As meninas aprenderam o nome dela primeiro, depois o umas das outras, depois o ritmo de um lar construído sobre consistência e resiliência silenciosa. Beatriz ensinou-lhes bondade, honestidade e a importância de escolherem a si mesmas, mesmo quando fosse difícil. Ensinou-lhes que o amor era demonstrado através da presença, não de promessas. À noite, quando as meninas dormiam enroladas umas nas outras, Beatriz às vezes se permitia sentir a dor do que poderia ter sido. Não arrependimento, mas o reconhecimento de uma vida que poderia ter parecido mais fácil por fora. Aqueles momentos passavam rápido. A realidade que ela construíra, embora exigente, era real e merecida. 4 anos se passaram. As meninas tornaram-se confiantes, curiosas e inseparáveis, suas risadas preenchendo espaços que Beatriz um dia pensou que sempre pareceriam vazios. Ela não sentia mais que estava apenas sobrevivendo. Ela estava vivendo. E acreditava com uma certeza silenciosa que o passado ficara para trás. Ela não tinha como saber que uma simples tarefa, uma visita a uma floricultura em uma tarde comum, logo colocaria esse passado diretamente na sua frente novamente, junto com perguntas que ela esperava nunca precisar responder. A floricultura era pequena e iluminada, espremida entre um café e uma livraria que Beatriz gostava de visitar com as meninas em tardes tranquilas. Tinha cheiro de folhagem fresca e água, um aroma limpo e calmante que sempre a fazia desacelerar. As meninas estavam juntas perto da exibição de tulipas, sussurrando animadamente enquanto comparavam as cores, seus rostos idênticos iluminando-se com as mesmas expressões ao mesmo tempo. Beatriz sorriu apesar de si mesma. Momentos como esse faziam os anos de luta parecerem distantes, quase irreais. Ela pegou um buquê de lírios brancos, já pensando onde os colocaria em casa, quando sentiu alguém atrás dela. Não foi um som ou um movimento, mas uma mudança no ar, a sensação inconfundível de estar sendo observada. Ela virou-se levemente, esperando ver outro cliente esperando. Em vez disso, viu Daniel. Por uma fração de segundo, sua mente se recusou a aceitar. Ele parecia mais velho, mais sério, a confiança afiada que ela lembrava agora, temperada por algo mais pesado em seus olhos, mas não havia como confundi-lo. Cabelos escuros, olhos azuis, a mesma presença que um dia preenchia cada sala em que entrava. O tempo pareceu se dobrar sobre si mesmo. Daniel estava congelado perto da entrada, um buquê já em sua mão, seu olhar fixo não em Beatriz, mas nas meninas. Sua expressão mudou lentamente, a confusão dando lugar ao choque e depois a algo perigosamente próximo do reconhecimento.
Beatriz viu o rosto dele perder a cor enquanto seus olhos se moviam de uma criança para outra, absorvendo suas feições idênticas, o cabelo escuro, os inconfundíveis olhos azuis. O coração dela começou a martelar. Uma das meninas notou que ele as encarava e inclinou a cabeça. "Mamãe", disse ela baixinho, sua voz curiosa e não assustada. "Aquele homem está olhando para a gente." Beatriz engoliu seco e forçou-se a virar totalmente para ele. Seus olhos se encontraram e, naquele momento, tudo o que ela construíra para manter o passado à distância rachou. Daniel deu um passo à frente sem perceber. "Beatriz", disse ele, o nome dela soando estranho em sua boca. Ela não respondeu imediatamente. Seu corpo moveu-se por instinto, sua mão apertando as das meninas, puxando-as para mais perto sem tornar óbvio. "Estamos indo", disse ela suavemente, mais para elas do que para ele. As meninas protestaram gentilmente, ainda focadas nas flores, mas Beatriz as guiou em direção à porta, seus movimentos calmos e controlados, apesar da tempestade que rugia dentro dela. Ela quase conseguiu sair. "Espere", disse Daniel, sua voz tensa. "Por favor." Ela parou. As meninas viraram-se para olhá-la, sentindo a mudança em seu tom. Beatriz agachou-se levemente, encontrando os olhos delas. "Dê-me um momento", disse ela gentilmente. "Fiquem bem aqui." Elas assentiram, obedientes mas alertas, segurando as mãos umas das outras enquanto ela se afastava a uma curta distância com Daniel, longe o suficiente para falar baixo, mas perto o suficiente para mantê-las à vista. Por um momento, nenhum dos dois falou. "Elas são..." Daniel começou, depois parou, incapaz de terminar. Beatriz sustentou o olhar dele firmemente. "Sim." A palavra caiu pesada entre eles. Daniel passou a mão pelo cabelo, sua respiração instável. "Que idade elas têm?" 4, respondeu ela. "Todas as 3. Os olhos dele voltaram para as meninas, que agora os observavam abertamente. 3 rostos idênticos, cheios de curiosidade inocente. "Trigêmeas!" disse ele, rouco. Beatriz assentiu. "Você descobriu." Daniel riu baixinho, um som carregado de descrença e dor. "Por que você não me contou?" A pergunta atingiu exatamente onde ela esperava, e ela estava pronta. "Porque você me mostrou quem você era", disse ela baixinho. "E eu acreditei em você." O maxilar de Daniel se contraiu. "Aquela noite... eu estava errado." "Aquela noite não foi um erro", Beatriz respondeu. "Foi uma decisão, e eu tomei a minha depois." O silêncio instalou-se entre eles, denso e desconfortável. Ao redor deles, a loja continuava como se nada de extraordinário estivesse acontecendo. O atendente arranjando flores, o sino sobre a porta, tocando suavemente conforme os clientes entravam e saíam. Daniel olhou para ela novamente, olhou de verdade, e algo mudou em sua expressão. Culpa, arrependimento e algo próximo do medo surgiram todos de uma vez. "Elas são minhas filhas", disse ele, não como uma pergunta desta vez. "Sim", Beatriz respondeu. "Elas são." Antes que ele pudesse dizer mais, uma das meninas puxou a manga de Beatriz. "Mamãe, podemos ir agora?" Beatriz assentiu imediatamente. Ela virou-se para Daniel, sua voz firme mas calma. "Este não é o lugar, e esta não é uma conversa que teremos na frente delas." Daniel hesitou, depois assentiu lentamente. "Por favor", disse ele. "Apenas me deixe falar com você." Beatriz estudou-o por um longo momento, pesando o custo de reabrir uma porta que passara anos selando.
Finalmente, ela buscou em sua bolsa, tirou um pequeno cartão e entregou a ele. 1 hora, disse ela. Amanhã, em algum lugar público. Daniel pegou o cartão como se fosse frágil. Obrigado, disse ele baixinho. Beatriz não respondeu. Pegou as mãos das filhas e as conduziu para fora da loja, o sino tocando suavemente atrás delas. Daniel ficou sozinho entre as flores, olhando para elas enquanto partiam, o peso de 4 anos perdidos assentando pesadamente em seus ombros. Para Beatriz, cada passo longe da loja parecia caminhar mais fundo na incerteza. Ela construíra uma vida sem ele. Agora o passado a encontrara novamente, e não havia como voltar atrás. Beatriz escolheu o café deliberadamente. Era movimentado o suficiente para evitar vozes altas, iluminado o suficiente para manter as sombras longe e familiar o suficiente para que ela pudesse sair a qualquer momento sem se sentir encurralada. Ela chegou cedo com as meninas, pedindo suco para elas e café para si mesma, observando-as sentadas na pequena mesa, discutindo baixinho sobre de quem era cada canudo. A presença delas a ancorava, mesmo enquanto seus nervos se retesavam a cada minuto que passava. Daniel chegou exatamente na hora. Ele hesitou logo na entrada, escaneando a sala até que seus olhos as encontrassem. No momento em que viu as meninas, algo em sua postura mudou, como se seu corpo as reconhecesse antes que sua mente as processasse plenamente. Beatriz o observou se aproximar, notando como seus movimentos eram muito mais cuidadosos agora, como a confiança que ela lembrava fora substituída por contenção. Oi, disse ele baixinho, parando a alguns passos de distância. Sente-se, Beatriz respondeu, gesticulando para a cadeira à sua frente. Ela não o apresentou, não explicou nada. As meninas olharam para ele abertamente, curiosas e sem medo. Daniel sentou-se lentamente, seu olhar movendo-se de uma menina para outra, como se tivesse medo de que olhar por muito tempo pudesse ser inapropriado, ou pior, indesejado. Eu sou o Daniel, disse ele gentilmente. Uma das meninas inclinou-se para as irmãs e sussurrou alto o suficiente para todos ouvirem. Ele realmente se parece com a gente. Beatriz fechou os olhos brevemente, depois os abriu novamente. Meninas, este é alguém que eu conhecia antes, disse ela calmamente. Vocês podem dizer olá se quiserem. E elas disseram, em uníssono, 3 olás suaves que atingiram Daniel com mais força do que qualquer acusação jamais conseguiria. Ele assentiu de volta, sem confiar na própria voz. Beatriz esperou até que as meninas se distraíssem com suas bebidas, antes de se voltar para ele. Você tem perguntas, disse ela. Responderei o que puder, mas você não vai me interrogar e não vai deixá-las chateadas. Daniel assentiu imediatamente. Eu entendo. Ótimo, disse ela. Então comece ouvindo. Ele respirou fundo. Eu não sabia, disse ele. Sobre nada disso. Eu teria... Beatriz levantou a mão, parando-o gentil, mas firmemente. Você não pode reescrever o passado. Não estamos aqui para discutir o que você poderia ter feito. Daniel engoliu seco. Então, o que estamos aqui para discutir? Ela encontrou os olhos dele fixamente. O que acontece agora? A simplicidade da declaração pareceu desequilibrá-lo. Eu quero fazer parte da vida delas, disse ele. Sei que não mereço, mas quero a chance de conquistar isso. Beatriz estudou o rosto dele por um longo momento. Isso não é sobre você conquistar algo de mim, respondeu ela. É sobre o que é melhor para elas. Ele assentiu novamente, mais devagar desta vez.
Diga-me como isso deve ser. Aquela pergunta a surpreendeu mais do que qualquer pedido de desculpas. Ela inclinou-se ligeiramente para trás, considerando sua resposta. Deve ser paciência, limites, consistência. Significa você não fazer promessas que não pode cumprir. Eu não farei, disse ele baixinho. Você não sabe disso ainda, Beatriz respondeu. E nem eu. Uma das meninas subiu no colo de Beatriz, passando os braços em volta do seu pescoço. Mamãe, quem é ele de verdade? Beatriz hesitou, depois respondeu com cuidado. Ele é alguém importante de antes. O peito de Daniel apertou, mas ele não disse nada. Eles conversaram por quase 1 hora, principalmente sobre logística, horários, escola, o que as meninas gostavam e o que não gostavam. Beatriz falou de forma direta, sem emoção ou acusação, e Daniel ouviu como se cada palavra fosse frágil, vá permanente. Quando chegou a hora de partir, Daniel levantou-se e deu um passo atrás, dando espaço às meninas. Foi bom conhecer vocês, disse ele suavemente. Uma delas acenou. Outra sorriu timidamente. A terceira apenas o observou, pensativa e silenciosa. Do lado de fora, Daniel parou ao lado de Beatriz. Obrigado por se encontrar comigo, disse ele. Sei que isso não é fácil. Não, Beatriz respondeu. Não é. Ele hesitou. Posso vê-las novamente? Beatriz não respondeu imediatamente. Olhou para suas filhas, depois de volta para ele. Se fizermos isso, disse ela, faremos devagar, nos termos delas, e no momento em que eu acreditar que isso as machucará, paramos. Eu aceito isso, disse Daniel, sem hesitação. Ela assentiu uma vez. Então veremos. Enquanto Beatriz se afastava com as filhas, sentiu o peso familiar da responsabilidade se assentar novamente em seus ombros, mais pesado agora com a incerteza, mas também entrelaçado com algo que ela não esperava. Possibilidade. Ela não confiava nisso ainda, não celebrava. Mas, pela primeira vez desde a noite em que saíra daquela festa corporativa, permitiu-se reconhecer que o futuro não era mais inteiramente dela para controlar, e isso a assustava quase tanto quanto a intrigava. As semanas que se seguiram transcorreram cautelosamente, como se todos os envolvidos entendessem que um passo descuidado poderia desfazer tudo antes mesmo de começar. Daniel não aparecia sem avisar, não inundava Beatriz com mensagens e não tentava forçar sua entrada na vida das filhas com grandes gestos. Em vez disso, esperava por permissão, por direção, por sinais de que sua presença era desejada em vez de apenas tolerada. Beatriz notou a contenção imediatamente. Eles se encontravam em lugares públicos no início, parques e cafés tranquilos, espaços onde as meninas se sentiam confortáveis e onde Daniel pudesse observar sem sobrecarregá-las. Ele sentava no chão quando elas brincavam, ouvia quando falavam e nunca corrigia Beatriz na frente delas. Ele seguia a liderança dela com cuidado, às vezes com constrangimento, como se estivesse aprendendo uma língua que nunca precisara antes. As meninas reagiam de forma diferente a ele, cada uma do seu jeito. Ava era a mais ousada, fazendo perguntas diretas, com uma honestidade desarmadora. Queria saber onde ele morava, o que fazia e por que tinha os mesmos olhos que elas. Daniel respondia simplesmente, sem enfeites, nunca prometendo mais do que podia dar. Lily era mais quieta, ficando perto de Beatriz, observando Daniel de uma distância segura, absorvendo seu tom e movimentos antes de decidir se confiava nele. Mia pairava em algum lugar no meio, curiosa mas cautelosa, estudando-o com uma seriedade que deixava Daniel inesperadamente nervoso.
Beatriz observava tudo com uma mistura de vigilância e exaustão. Permitir Daniel em sua rotina significava reabrir feridas que ela havia selado cuidadosamente. Significava responder a perguntas que evitara por anos, vai enfrentar a realidade de que suas filhas não estavam mais protegidas apenas pela distância. À noite, depois que as meninas dormiam, ela ficava acordada revivendo cada interação, cada palavra que Daniel dizia, procurando sinais de arrogância ou prepotência. Não encontrava nenhum. Em vez disso, encontrava esforço, consistência e algo que a inquietava profundamente. Um remorso que não exigia perdão. O ponto de virada veio silenciosamente. Uma tarde, uma das meninas adoeceu na escola. Não era grave, mas a ligação veio no meio de uma tarefa de trabalho que Beatriz não podia abandonar imediatamente. Sem pensar muito, ela ligou para Daniel. Ele chegou antes dela. Quando Beatriz chegou à clínica, encontrou-o sentado em uma pequena cadeira de plástico, com uma das meninas aninhada em seu peito, meio dormindo, com o braço dele em volta dela de forma protetora. Ele olhou para cima quando viu Beatriz, o alívio suavizando sua expressão. "Ela está bem?" disse ele baixinho. "Só cansada." Algo no peito de Beatriz apertou dolorosamente. Mais tarde naquela noite, depois que as filhas dormiam, Beatriz finalmente permitiu-se verbalizar o medo que carregava. "Elas vão se apegar?" disse ela suavemente. "E se isso desmoronar, não sei como explicar a elas." Daniel não interrompeu. Quando falou, sua voz estava firme. "Não estou aqui de passagem", disse ele. "Estou aqui para ficar, se você permitir." Beatriz encontrou o olhar dele. "Ficar é fácil quando é conveniente." "Eu sei", respondeu ele. "É por isso que não vou desaparecer quando não for." O custo dessa promessa tornou-se claro em breve. A vida profissional de Daniel começou a reagir. Seu foco mudou. Reuniões terminavam cedo. Chamadas ficavam sem resposta. Seu nome aparecia com menos frequência nas manchetes, e quando aparecia, o tom era diferente. Pessoas questionavam seu comprometimento. Sua diretoria questionava suas prioridades. Ele ouvia. E pela primeira vez na vida, não lutou para ser compreendido por pessoas que nunca importariam tanto quanto as 3 menininhas que agora esperavam que ele aparecesse. Quando Beatriz soube do que ele estava abrindo mão, a culpa a corroeu. "Você não precisa fazer isso", disse ela baixinho certa noite. "Eu nunca te pedi isso." Daniel balançou a cabeça. "Não estou fazendo isso por você. Estou fazendo porque não posso mais desconhecê-las." Beatriz não disse nada, mas as muralhas que construíra começaram a se mover. Não desmoronando, mas abrindo-se de formas pequenas e cuidadosas. No final daquele mês, Daniel já fazia parte da rotina delas. Não como um herói, não como um salvador, apenas como alguém que aparecia quando era esperado e ficava quando era difícil. Beatriz entendeu então que a coisa mais perigosa sobre o retorno de Daniel não era a dor que ele causara no passado. Era a possibilidade de que, desta vez, ele pudesse ser realmente digno do lugar que estava conquistando lenta e pacientemente. A mudança tornou-se impossível de ignorar uma vez que as escolhas de Daniel começaram a repercutir para fora, além dos parques e cafés, e para dentro das estruturas em que ele construíra sua vida. Sua agenda mudou primeiro. Reuniões eram remarcadas ou recusadas. Planos de viagem eram encurtados, depois cancelados. Ele parou de atender chamadas durante as horas de jantar e não pedia mais desculpas por isso. No início, ninguém o desafiou abertamente. Depois vieram as perguntas, cuidadosamente formuladas como:
preocupação, emolduradas como conselhos de pessoas que se beneficiaram de sua ambição por anos. Daniel ouvia sem interromper, sua expressão calma de uma forma que os perturbava mais do que a raiva jamais o fizera. Ele passara a maior parte da vida convencendo os outros de que controle era o mesmo que força. Agora estava aprendendo que escolher limites exigia muito mais coragem. Em casa, as meninas sentiam a diferença de formas que não conseguiam articular. A presença de Daniel tornara-se confiável, não excitante ou incerta, mas esperada. Ava começou a perguntar se ele as levaria à escola em certas manhãs, sua voz confiante, já presumindo a resposta. Lily esperava por ele antes de começar as brincadeiras no jantar, arrumando seus brinquedos até que ele chegasse. Mia observava tudo de perto, ainda cautelosa, mas não mais distante. Ela se encostava nele durante a hora da história, a cabeça descansando brevemente em seu braço, como se testasse se ele se afastaria. Beatriz notava tudo, e, a cada dia que passava, o peso da responsabilidade pressionava mais seu peito. Ela passara anos protegendo suas filhas da decepção, limitando o que elas podiam esperar. Permitir que Daniel chegasse tão perto significava admitir que a esperança retornara, quer ela quisesse ou não. A pressão atingiu um ponto de ruptura durante uma reunião de diretoria que Daniel já havia adiado 2 vezes. O tom era polido, mas inconfundivelmente afiado. Sua disponibilidade foi questionada, seu foco escrutinado. A implicação era clara. A versão de Daniel Rocha sobre a qual haviam construído suas expectativas não existia mais, e eles não estavam preparados para acomodar a mudança. "Precisamos de clareza", disse um deles. "Você não pode liderar assim?" Daniel cruzou as mãos sobre a mesa, sua voz equilibrada. "É assim que eu lidero agora." O silêncio que se seguiu foi pesado. Mais tarde naquela noite, Daniel contou tudo a Beatriz. Eles sentaram à mesa da cozinha enquanto as meninas dormiam, o apartamento silencioso, exceto pelo zumbido da geladeira. Beatriz ouvia, as mãos em volta de uma caneca da qual se esquecera de beber. "Eles estão te dando uma escolha", disse ela baixinho. "Sim", Daniel respondeu. "E eu já sei a minha resposta." O medo apertou o peito dela. "Você não tem que sacrificar tudo." Daniel encontrou o olhar dela firmemente. "Eu já sacrifiquei as coisas erradas uma vez. As consequências vieram mais rápido do que qualquer um esperava." Em dias, a história chegou à imprensa. Manchetes distorciam fatos em especulações, enquadrando a ausência de Daniel como fraqueza, sua mudança de prioridades como um passivo. Comentaristas debatiam se a redenção era possível para um homem que um dia construíra seu sucesso no controle implacável. Beatriz tentou proteger as filhas disso, mas as crianças sentem a tensão mesmo quando as palavras são escolhidas com cuidado. Ava perguntou por que as pessoas estavam falando de Daniel no rádio. Lily se preocupou que ele não viesse mais. Mia ficou quieta novamente, sua confiança recuando o suficiente para fazer o peito de Beatriz doer. Daniel respondeu da única forma que sabia. Ele apareceu. Chegou cedo. Ficou até tarde. Frequentou eventos escolares e consultas médicas, segurou mãos durante as caminhadas, ouviu histórias que já ouvira uma dúzia de vezes sem checar o celular. Quando o barulho lá fora aumentou, ele tornou o mundo delas menor e mais estável. Uma noite, enquanto as meninas se preparavam para dormir, Ava olhou para ele com uma seriedade repentina. "Você não vai embora, né?" Daniel ajoelhou-se na frente dela, encontrando seus olhos sem hesitação. "Não", disse ele. "Não vou."
Lily observava de perto, procurando dúvida no rosto dele, e não encontrou nenhuma. Mia estendeu a mão então, pegando a dele, seu aperto pequeno, mas firme. Depois que as meninas dormiram, Beatriz ficou sozinha na porta do quarto delas, sobrecarregada por uma percepção que não podia mais evitar. Daniel cruzara uma linha que não podia ser descruzada. Ele as escolhera publicamente, visivelmente, de formas que traziam consequências reais. "Você mudou sua vida", disse ela baixinho quando ele se juntou a ela. Daniel balançou a cabeça. "Eu finalmente a alinhei." Beatriz olhou para ele então. Olhou de verdade e sentiu algo dentro de si mudar. Não perdão, não romance, mas a confiança começando a se formar em um lugar que ela mantivera selado por anos. O mundo lá fora continuava a julgar e especular, mas dentro daquele pequeno apartamento, algo irreversível acontecera. Daniel Rocha não era mais um risco que ela estava gerenciando. Ele estava se tornando uma constante que ela tinha que aprender a aceitar. O silêncio que seguiu a tempestade pareceu estranho no início, como se todos estivessem esperando algo mais desmoronar. Os dias passavam sem novas manchetes, sem chamadas urgentes, sem a tensão constante que vivera sob a superfície por meses. A vida não se tornou subitamente fácil, mas tornou-se estável, e essa estabilidade mudou tudo. Os dias de Daniel ganharam um novo ritmo. Ele ainda trabalhava, mas o trabalho não o definia mais. Escolhia projetos que permitiam que ele permanecesse presente, que deixasse seu celular virado para baixo durante o jantar, que caminhasse com as meninas até a escola quando as manhãs estavam claras e lentas. Ele aprendeu as rotinas delas, como um dia memorizara dados de mercado. Não porque precisasse de controle, mas porque se importava. Sabia qual delas precisava de tranquilidade antes de dormir, qual fingia não estar com medo durante as tempestades, qual sempre queria que sua história fosse lida 2 vezes. As meninas também mudaram. Ava parou de perguntar se Daniel voltaria e começou a presumir que ele viria. Lily tornou-se mais comunicativa, suas risadas retornando em rajadas suaves que enchiam o apartamento. Mia, a mais cautelosa das 3, finalmente se permitiu relaxar. Ela subia no colo de Daniel durante as noites de filme, dormia encostada em seu ombro e, certa noite, sem cerimônia ou anúncio, chamou-o de papai. A palavra assentou na sala suavemente, sem choque ou expectativa, e Daniel sentiu o fôlego falhar, como se seu corpo estivesse esperando anos para ouvir aquilo. Beatriz estava na porta quando aconteceu. Ela não interrompeu, não corrigiu ninguém. Apenas observou Daniel congelar por um momento e depois envolver Mia com os braços cuidadosamente, reverentemente, como se tivesse medo de que o momento pudesse desaparecer se ele se movesse rápido demais. Beatriz sentiu lágrimas embaçarem sua visão, não de dor, mas da percepção silenciosa de que algo irreversível acabara de ocorrer. Mais tarde naquela noite, quando as meninas dormiam, Beatriz e Daniel sentaram-se juntos na sala, com as luzes baixas e a cidade murmurando suavemente lá fora. "Eu não planejei isso", Beatriz disse baixinho. "Nada disso." Daniel assentiu. "Nem eu." Ela virou-se para ele. "Eu tive tanto medo de deixar você entrar que esqueci de me perguntar quanto nos custava manter tudo fechado." Daniel encontrou o olhar dela, sua voz baixa e sincera. "Eu não espero perdão, não espero nada. Só quero continuar escolhendo isso. Todos os dias." Beatriz estudou-o por um longo momento, procurando pelo homem que um dia a amara, o homem que a machucara profundamente e o homem que estava diante dela agora. O que encontrou não foi perfeição ou certeza,
foi esforço, consistência, responsabilidade sem encenação. Era tudo o que eu sempre quis, disse ela finalmente. A primavera chegou silenciosa. Eles atravessaram a estação juntos, fins de semana no parque, aniversários celebrados sem excessos, risadas preenchendo quartos que antes pareciam vazios demais. O passado não desapareceu. Ele suavizou, remodelado pela honestidade e pelo tempo, tornando-se parte da história deles, em vez de uma ferida que a definia. Certa tarde voltaram à mesma floricultura onde tudo desmoronara e começara de novo. As meninas correram à frente escolhendo flores com opiniões barulhentas e sorrisos idênticos. Daniel observava-as, sua expressão aberta e desprotegida. Beatriz parou ao lado dele, sua mão roçando a dele sem hesitação. Sabe, disse ela suavemente, eu costumava pensar que aquela noite destruiu tudo. Daniel olhou para ela. E agora? Ela sorriu levemente. Agora eu acho que ela nos mostrou quem precisávamos nos tornar. Ele assentiu, compreendendo. Saíram da loja juntos, as sombras alongando-se pela calçada sob o sol do final da tarde. Não houve nenhuma declaração grandiosa, nenhum final dramático esperando por eles. Apenas uma família construída lentamente, imperfeitamente e deliberadamente. Às vezes, uma traição quebra uma vida, e às vezes, quando a responsabilidade é finalmente aceita, torna-se o momento em que tudo realmente começa.